no curso Redigir para Concursos. Nessa videoaula iremos resolver a quinta lista de exercícios de matemática. A primeira questão da lista de vocês diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Durante uma pesquisa de conscientização em uma pequena cidade do interior do Ceará, os agentes de saúde fizeram algumas anotações e observaram que, dos 500 habitantes pesquisados, 160 foram vítimas de dengue, 190 vítimas de cólera e 50 foram vítimas dessas duas doenças. Após a pesquisa, o número de habitantes que apresentaram pelo menos uma das duas doenças sofreu uma redução de 10%. Com base nessas informações, é correto afirmar que, com essa redução, o número de habitantes sem qualquer uma dessas doenças passou a ser. Bom, nessa questão a gente percebe facilmente que estamos trabalhando com conjuntos e também com porcentagem, porque a questão afirma que houve uma redução de 10%. Uma outra coisa que é importante observar é que vamos trabalhar com dois conjuntos. O conjunto que representa a quantidade de pessoas que foram vítimas de cólera e a quantidade de pessoas que foram vítimas de dengue. Então, a gente tem dois conjuntos, um conjunto representando a dengue e outro representando a cólera. A questão diz que pelo menos uma das duas doenças sofreu uma redução de 10%. Pelo menos uma das duas quer dizer que foi somente uma ou as duas, tá certo? Ou seja, só cólera, só dengue ou cólera e dengue. Pelo menos uma, então quer dizer que é uma ou mais. Como eu tenho dois conjuntos, então eu vou ter um ou dois, né? Nessa situação, ou só cólera, ou só dengue, ou as duas doenças simultaneamente, tá certo? Então, a gente vai representar isso através de diagramas. Coloquei aqui as informações. O número de habitantes ao todo são 500, 190 contraíram cólera, 160 contraíram dengue e 50 possuem as duas doenças, tá certo? Como nós já falamos, estamos trabalhando com dois conjuntos e aí nós temos que começar a inserir na interseção. Ou seja, quantas pessoas contraíram cólera e dengue simultaneamente? 50 pessoas. Aí vamos lá. Quantas pessoas contraíram dengue? 160. Só que no conjunto que representa dengue já tem 50. 160 menos 50, 110. Esse 110 quer dizer que contraíram somente dengue. Se nós olharmos para o conjunto todo, observe que nós temos 160, o que confere o dado da questão, tá certo? Cólera são 190, só que eu já tenho 50. 190 menos 50, 140, tá certo? O que esse 140 representa? Pessoas que contraíram somente cólera. Se olhar para o conjunto todo de cólera, eu tenho 140 mais 50, 190. Bom, quantas pessoas eu tenho nesses dois conjuntos? Basta somarmos 110 mais 50 mais 140. 110 mais 50 dá 160. 160 mais 140 dá igual a 300. Então, eu tenho 300 pessoas nesses dois conjuntos, só que ao todo eu tenho 500. Isso quer dizer que está faltando 200. Esses 200 vai ficar fora, que quer dizer que 200 habitantes não contraíram nem dengue e nem cólera, tá certo? A gente observou que a soma vai dar igual a 300. Muito bem, ele disse que houve uma redução dessa quantidade aí em 10%. 10% de 300 é muito fácil, basta cancelar um zero aí. Então, 10% de 300 é 30. Então, se eu tinha 300 pessoas e eu tirei 30, vai ficar 270. Então, no caso, ó, eu tenho, com a redução de 10%, 270 pessoas, tá certo? Bom, mas com isso, o número de habitantes sem as doenças será, eu tenho agora 270. 270 para 500, que é o total, dá igual a 230. Não é isso? Porque eu tenho 500 no total e agora nos dois conjuntos eu tenho 270. Essa diferença vai me dizer a quantidade de pessoas que não têm essas doenças. Então vai dar igual a 230, tá certo? Dentre as alternativas, 230, aí é letra B. Então essa é a questão 1, letra B, tá certo? Vamos para a questão seguinte. Questão número 2. No Carnaval de 2011, várias escolas do Rio de Janeiro
homenagearam homens e mulheres que se tornaram importantes ícones de inúmeras cidades do Brasil. Um deles foi Padre Cícero, personagem de grandes conflitos religiosos, considerado como santo por muitos fiéis que frequentam a região do Cariri, no Ceará. Vários artesãos movimentam a economia dessa região, vendendo imagens do padre de diversos tamanhos. Certo artesão constrói imagens de madeira de 2 tamanhos. A de maior estatura tem 1,20 m de altura e pesa 2 kg. A de menor estatura tem 30 cm de altura. Determine o peso da imagem de menor estatura, desprezando a gravidade. Então, por exemplo, como a gente vai desprezar a gravidade, isso quer dizer o seguinte: se eu dobro a altura, eu dobro o peso, né? É massa, fisicamente falando, correto, né? Corretamente na física seria massa, mas aí falou peso, né? Mas tudo bem, vamos colocar o peso aí. Então, por exemplo, se eu tenho 1,20 m de altura e pesa 2 kg, se eu dobrar a altura 2,40 para 2,40, eu vou dobrar também esse peso, então seria 4 kg. Então a gente tem uma regra de 3 simples direta, tá certo? Porque quando eu aumento a altura, eu aumento o peso. Quando eu diminuo a altura, eu também diminuo o peso, tá certo? Bom, o que eu percebo também é que eu tenho unidades de medida diferentes. Observa que um estátua está expresso em metros, 1,2 metros, e o outro em centímetros. Então, nós precisamos transformar ou tudo para metros ou tudo para centímetros, né? A gente já viu isso em aulas anteriores. Transformar centímetros para metros é muito fácil, basta eu voltar 2 casas decimais, né? Dividir por 100. Então, 30 dividido por 100 vai dar 0,3, tá certo? Então 30 centímetros equivale a 0,3 metros. Fazendo a regra 3 simples, a gente vai ter o seguinte: 1,2 metros, o peso é 2 kg. Eu quero saber 0,3 metros, né? Que no caso são os 30 centímetros que a gente transformou. Então vai pesar x. Fazendo meio pelos extremos vai ficar 1,2x igual a 0,3 vezes 2. 0,3 vezes 2 vai dar 0,6. Então a gente vai ter a seguinte equação: 1,2x igual a 0,6. Esse 1,2 está multiplicando, passa dividindo. 0,6 dividido por 1,2. A gente está diante de divisão de números decimais. E a gente só pode tirar vírgula se possuir a mesma quantidade de casas decimais. Observa que o 0,6 eu tenho uma casa decimal. E 1,2 eu também tenho uma casa decimal. Isso quer dizer que eu posso tirar a vírgula automaticamente, já que é a mesma quantidade. Isso quer dizer que é a mesma coisa de eu dividir 6 por 12. Né? Observa que o numerador é a metade do denominador. Quando isso acontece, a divisão sempre será igual a 0,5, tá bom? Então, não precisa você dividir. Já conclui que, como o numerador é a metade do denominador, o resultado vai dar 0,5. 0,5 o quê? 0,5 kg, porque o peso está em quilogramas. Dentre as alternativas, percebam que eu não tenho 0,5 kg. Foi por isso que essa questão 2 da banca Universidade Patativa do Açaré foi anulada, tá certo? Então essa questão 2 foi anulada porque a resposta era 0,5 kg, meio quilo, ou 500 gramas, e eu não tenho aí a resposta dentre as alternativas. Por isso, essa questão foi anulada, tá certo? Mas nós resolvemos e dissemos aí por que é que essa questão foi anulada. Questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: em uma determinada repartição, trabalham 3 empresários que investem em imóveis e que são viciados em corrida de cavalos. Em um domingo de corrida, os 3 resolveram apostar no cavalo de número 1 e o mesmo venceu a corrida. O prêmio foi uma quantia de R$110 mil, que deveria ser dividida entre os 3 na razão direta do número de imóveis que cada um tem e na razão inversa do número de apostas já feitas por cada um deles. Sabe-se que a primeira pessoa tem 12 apostas e 2 imóveis, a segunda pessoa tem 18 apostas e 3 imóveis, e a terceira pessoa 48 apostas e 6 imóveis. Determine quanto deve receber a pessoa que tem o maior número de imóveis. Então vamos lá. Essa questão ela é um grau de dificuldade um pouquinho maior que as outras. Porque percebam que na mesma questão eu vou ter grandezas diretas e grandezas inversas.
tá certo? O que é direta? O número de imóveis. E inversa, o número de apostas, tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar 110 mil e dividir entre 3 pessoas. Então a pessoa vai receber uma quantia, a segunda pessoa vai receber uma outra quantia e a terceira pessoa uma outra quantia. A gente fez uma tabela para facilitar aí a compreensão de vocês. Nessa tabela a gente vai utilizar uma regra de 3. Eu coloquei simples aí, mas na verdade é uma regra 3 composta, foi erro de digitação. Por que é uma regra 3 composta? Porque eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a grandeza quantia, eu tenho a grandeza número de apostas e eu tenho a grandeza número de imóveis, tá certo? Ou seja, a primeira pessoa vai receber uma quantia A, a segunda pessoa vai receber uma quantia B e a terceira pessoa vai receber uma quantia C. Se eu somar essas 3 quantias, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 110 mil, porque o prêmio foi 110 mil e esse 110 mil vai ser distribuído entre essas 3 pessoas, tá certo? Então guarda essa informação. Beleza, vamos lá. Onde é que está a variável? Na primeira coluna. Então você vai definir uma seta, ou para baixo ou para cima. A gente definiu nas questões sempre para baixo, né? Para não confundir vocês. Então vamos colocar para baixo. As apostas, ele disse que era uma grandeza o quê? Uma grandeza inversa, por isso que vai ser o contrário da seta que está a variável, tá certo? Imóveis. A quantia imóveis é uma grandeza que ele diz que é direta, por isso que a seta é igual à primeira coluna, ok? Então vamos lá. Eu tenho essa equação, eu vou pegar as duas primeiras linhas. A sobre B, onde está a variável, é igual. Em vez de eu colocar 12 sobre 18, eu vou fazer o contrário, 18 sobre 12, porque é inversa, vezes 2 sobre 3, porque é direta. Observe que eu estou pegando só as duas primeiras linhas. A gente pode fazer umas simplificações aí, ou você vai fazer o seguinte. Na multiplicação de fração, é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 18 vezes 2 dá 36. E 12 vezes 3 também dá 36. E 36 dividido por 36 vai ser igual a 1. Isso quer dizer que A sobre B é igual a 1. Igualdade de fração faz meio pelos extremos. Então vai ficar A igual a B vezes 1 é B. Ou seja, A igual a B. Isso quer dizer que a primeira pessoa e a segunda vão receber a mesma quantia. Tá certo? Vamos fazer agora uma outra relação. Eu vou pegar agora a primeira linha com a última linha. Então vou colocar A sobre C. Em vez de eu colocar 12 sobre 48, eu tenho que inverter, porque isso é uma grandeza inversa. Isso foi a questão disso no enunciado. 48 sobre 12 vezes 2 sobre 6. Não altero o 2 sobre 6 porque é direto, tá certo? Vocês podem fazer algumas simplificações, se assim preferirem. O 2 e o 6 são pares. E aí, dividindo aí, vai ficar, em vez de ficar 2 sobre 6, metade de 2 é 1, metade de 6 é 3. Então, 1/3. 48 dividido por 12 vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes 1/3. Né? Então, A sobre C é igual a 4 vezes 1/3. Multiplicação de fração vai ficar 4 vezes 1 é 4 sobre 3. Então, A sobre C é igual a 4/3, né? Fazendo meio pelos extremos, isolando a variável A, então A vezes 3 vai ser igual a 4C. Esse 3 multiplica o A, passa dividindo. Então, A é igual a 4C sobre 3. Eu coloquei em função de C, porque a questão quer saber C. Porque senão eu teria que fazer outras substituições para me chegar no valor de C, tá bom? Qual foi a observação que eu fiz? É que se eu somar as 3 quantidades, vai dar igual a 110 mil, que é o valor do prêmio. Então, no lugar de A, eu posso colocar 4C sobre 3, que a gente obteve agora, que A é igual a 4C sobre 3. O B é igual a A. Então, no lugar de B, eu posso colocar A. Só que A é 4C sobre 3. 4C sobre 3 mais C igual a 110 mil. Observe que nessa equação, tudo está em função de C, que é o que ele quer saber, que é a quantia da pessoa que tem mais imóveis, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma soma de frações aí, em igualdade, em que os denominadores eles são diferentes, né? Todos eles não são iguais. Então, eu tirei o MMC. Quando não tem denominador, nós subentendemos que é igual a 1. Então, o MMC de 1 e 3 é 3. Então, tá aí. O denominador vai ser igual a 3. Quando eu tiro o MMC, primeiro eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, vai ficar assim, ó. 3 dividido por 3 é 1, vezes 4C, 4C. Mais 3 dividido por 3 é 1, vezes 4C, 4C. Mais 3 dividido por 1. Esse 1
o denominador de C, tá certo? 3 vezes C, 3C. 3 dividido por 1 é 3, vezes 110 mil, 330 mil. Percebam que esse 3 é denominador de toda a equação. Então, a gente faz o seguinte, podemos cancelá-lo. Vai ficar só o numerador. 4C mais 4C dá 8C. 8C mais 3C, 11C. Então, 11C igual a 330 mil. Esse 11 está multiplicando, passa dividindo. Então, essa divisão vai dar igual a 30 mil. 330 mil dividido por 11 mil igual a 30 mil, tá certo? Observe também que nessa questão, as alternativas não têm 30 mil. Aí, de acordo com a banca, a resposta é a letra C. Mas essa questão, eu não sei se foi anulada, mas deveria ser anulada. Se o pessoal entrar com recurso, talvez. Então, a resposta correta seria 30 mil. Aí foi um erro de digitação, tá certo? Então, letra C, 30 mil. Como não tem essa opção, essa questão de fato teria que ser anulada também. Mas está aí a resposta, 30 mil, para que vocês entendam. Questão 4. A construção civil no Brasil está em alta, mas não tem profissional suficiente para cobrir a demanda. Vários alunos estão prestando vestibular para ingressar nesse mercado de trabalho. Considere a seguinte situação. 3 engenheiros desenham uma planta de um hotel com 5 andares em 16 dias. 2 deles desenham a mesma planta em 48 dias. Pergunta-se, em quantos dias o outro engenheiro, trabalhando sozinho, conseguirá executar o mesmo serviço? Essa questão ela foi anulada porque as alternativas não estão compatíveis com o enunciado da questão. Por quê? Bom, se 2 engenheiros completam em 48 dias, isso quer dizer que um sozinho completaria em 96 dias. E não tem essa opção. Então, questão 4, questão anulada por esse motivo, tá certo? Aí seria uma regra de 3, como a gente já fez em questões anteriores. Então, questão 4 anulada. Questão número 5. Observe a seguinte sequência. A, S, D, F, E, R, A, S, D, F, E, R, A, S, D, F, E, R, por aí vai. Usando o raciocínio lógico, encontre a letra que ocupa a posição 2011. De início, essa questão parece difícil. Por quê? A primeira letra é A, a segunda é S, a terceira é D, a quarta é F, a quinta é E, a sexta é R, a sétima é a oitava é S. E aí eu vou fazendo de um por um até chegar na letra que está ocupando a posição de número 2011. Aí eu percebo que é inviável fazer de um por um até chegar lá. Então, obviamente, existe uma solução que me permite encontrar a letra em qualquer posição. Tá certo? Como é que é feito isso? A gente tem que ter algumas percepções. Dentre elas, observe que existe um padrão. Eu tenho A, S, D, F, E, R. Pronto, tem essa sequência. Depois eu continuo a mesma sequência. A, S, D, F, E, R. Depois a mesma sequência. A, S, D, F, E, R. Então vamos lá, a gente já percebeu isso. Continua aí até chegar na posição 2011, que é o que ele quer. Observe que o A está na minha primeira posição, o E a segunda, o D terceira, o F a quarta, o E a quinta, o R a sexta, aí vou A a sétima, vou fazendo isso. Coloquei algumas setas para vocês perceberem, tá certo? Bom, eu quero que vocês percebam que as letras elas vão de 6 em 6. Por exemplo, observa que a letra R está na posição 6. A outra letra R vai estar na posição 12. A próxima na posição 18. Depois 24. Né? Depois 30, 36, 42. Estou pegando só a letra R. Percebe que, como os blocos são de 6 em 6, se eu pegar esse valor 6, 12, 18, 24, por aí vai, e dividir por 6, o resto vai dar 0. Isso quer dizer que se eu pegar uma posição, um número, e dividir por 6 e o resto der 0, é porque é a letra R. Porque observe que a letra R está na posição 6, posição 12, posição 18, posição 24, posição 30. Então, ao dividirmos por 6, vai dar resto 0. Essa informação é importante. A sacada dessa questão é justamente olhar o resto. Bom, Jackson, e a letra E?
Observe que se eu pegar o 5, o próximo vai estar em qual posição? Na 11, depois na 17, depois na 23. E se eu dividir por 6, vai me dar resto quanto? Vai me dar resto 5. Percebam o seguinte, se eu pegar 11 e dividir por 6, vai dar igual a 1. 6 vezes 1 é 6, para 11 resta 5. Se eu pegar o 17, que é a próxima posição do E, 17 dividido por 6, dá quanto? 2 vezes 6 é 12, né? Aí, para 17, resta 5. Então, percebe que o resto 5 vai ser a letra E. O resto 4 vai ser a posição F. Por exemplo, eu pego o 10 dividido por 6, vai restar 4. O D, se eu pegar o 9 e dividir por 6, vai dar resto 3. O S, se eu pegar o 8 e dividir por 6, vai dar resto 2. E o A, observa que o A, eu estou na posição 7. Se eu dividir por 6, vai dar resto 1. O próximo A vai estar na posição 13. 13 dividido por 6, cabe um 2, porque 2 vezes 6 é 12. Para 13 resta 1. Então, a gente vai aqui observar o resto, tá bom? Então, o R sempre tem resto 0, o E sempre tem resto 5, o F sempre tem resto 4, o D sempre tem resto 3, o S sempre tem resto 2 e o A sempre tem resto 1. Ele quer saber a posição do número 2011. Se nós dividirmos por 6, cabe 335. 6 vezes 335 vai dar 2010. Para 2011, resta 1. Bom, só que o resto 1 é a letra A. Então, nesse caso aí, dentre as opções, letra A, tá ok? Então, nesse caso, observe o seguinte, esse bloco de letras, eles vão de quanto em quanto? Vão de 6 em 6. Eu vou olhar os restos e basta dividir, no caso aí, por 6 e observar o resto, tá bom? Então, essa sacada de questão, se vocês verem questões semelhantes a essa, então vocês vão utilizar a mesma solução que vocês chegarão à resposta correta. Questão 6. Na questão 6, diz o seguinte: Maria comprou 6 pacotes de café e 15 kg de açúcar e pagou com uma cédula de R$100. Sabendo que o quilo de açúcar custa R$ 2,10 e cada pacote de café custa R$ 3,40, quanto Maria terá de troco? Bom, para mim saber quanto Maria vai ter de troco, eu preciso saber quanto Maria gastou. Diz que Maria comprou 6 pacotes de café. Cada pacote de café custa R$ 3,40, então eu vou fazer 6 vezes R$ 3,40. Mas ela comprou 15 kg de açúcar. Cada açúcar custa R$ 2,10, então eu vou fazer 15 vezes R$ 2,10. Soma esses dois resultados, sei o que Maria gastou, e aí eu vou ver quanto é que falta para chegar em 100, que é justamente o troco de Maria, tá certo? Pegando essa ideia, a gente vai ter 6 pacotes de café e 15 kg de açúcar. Então vai ficar 6 vezes R$ 3,40, porque cada pacote de café custa R$ 3,40, mais 15 vezes R$ 2,10, porque cada quilo de açúcar custa R$ 2,10, tá certo? Então 6 vezes R$ 3,40 vai dar R$ 20,40. 15 vezes 21 vai dar R$ 31,50. Ao somarmos vai dar R$ 51,90. Então, basta nós observarmos quanto é que falta para chegar em 100, né? 51,90 para 100 falta 48,10. Ou basta vocês fazerem R$100, eu tinha R$100 e gastei 51,90. Subtraindo, vai dar R$ 48,10. Dentre as opções, R$ 48,10, letra C. Questão número 7. Uma caixa d'água está com 5.000 litros de água. Se retirarmos 30% do volume, com quantos litros de água a caixa ficará? Essa questão dá para vocês fazerem mentalmente. Por quê? Observa que para mim calcular 10% é bem fácil. Basta eliminar um zero, nesse caso aí, né? Então, no caso aí, se eu pegar 5.000 e eliminar um zero, vou ter 500. Então, 10% é igual a 500. 30% é o triplo. O triplo de 500 é 1.500. Então, se eu tenho 5.000 e tirei 1.500, então eu vou ficar com 3.500. E aí você já marcaria a letra A, só fazendo as contas mentalmente. Mas, se vocês não visualizarem a solução dessa maneira e quiserem fazer o cálculo vai ficar da seguinte forma. 5.000 menos 30%, que é 30 sobre 100, de 5.000, vezes 5.000.
Posso eliminar os dois zeros do 5.000 com os dois zeros do 100. Então vai ficar 30 vezes 50. Então 30 vezes 50, basta fazer 3 vezes 5 é 15 e acrescentar os dois zeros, então vai ficar 1.500. 5.000 menos 1.500, 3.500. Dentre as opções aí, letra A. Questão número 8. Para se fazer uma mistura, é necessário colocar duas quantidades do ingrediente A para cada 3 quantidades do ingrediente B. Se foi colocado 1,5 kg do ingrediente B, quantos gramas do ingrediente A devem ser colocados para que a proporção seja mantida? Bom, qual é a proporção? A cada 2 quantidades do ingrediente A, eu tenho que colocar 3 quantidades do ingrediente B. É a mesma quantidade? Não. Observa que é 50% a mais do que A. Por quê? Porque 3 quantidades é a mesma coisa que 2 mais 1, onde 1 é a metade do 2, ou seja, é 50%. Então, observa que a quantidade B vai ser a quantidade de A mais a metade. Então, isso é importante. Outra coisa, ele quer em gramas. Então, esse 1,5 kg eu posso transformar em quilogramas, sabendo que 1 kg possui 1.000 gramas. Então, 1,5 kg vai possuir quantas gramas? 1.500 gramas. Então, vamos lá para a solução. 2A está para 3B, porque a cada 2 porções de A, eu tenho que colocar 3 porções de B, tá certo? Aí eu fiz o que desmembrei, como eu tinha dito no enunciado. 3B é igual a 2B mais B, ou seja, a mesma quantidade de A mais a metade, ou seja, mais 50%. Então vai ser 100% mais 50%. Observa que 1.500 gramas eu posso colocar da seguinte forma: 1.000 gramas mais 500 gramas, tá certo? Ou seja, 1.000 gramas mais a metade de 1.000, 500, ok? Então isso quer dizer que a quantidade de A vai ser 1.000 gramas, tá certo? A quantidade de B vai ser 50% a mais, ou seja, 1.000 mais 500. Isso implica dizer que a quantidade de A vai ser 1.000 gramas. Dentre as alternativas, 1.000 gramas, letra D. Questão número 9. A merendeira fez 2 terços de 300 sanduíches que necessitava para o lanche. Quantos sanduíches ainda faltam? Vocês poderiam fazer também mentalmente. Se a merendeira fez 2 terços, ainda falta o quê? 1 terço. 1 terço de 300 é a terça parte, ou seja, eu vou pegar 300 e dividir por 3. 300 dividido por 3 vai dar igual a 100. 100 da letra A, tá certo? Fosse fazer o cálculo, ficaria o seguinte: eu quero saber quanto é 2 terços de 300. Vai ficar 2 vezes 300 dá 600. 600 dividido por 3 dá igual a 200, né? Ou você pode cancelar 300 com 3. 300 dividido por 3 dá 100. E 100 vezes 2 dá igual a 200. Bom, eu tinha 300, gastei 200. Então, faltam 100. Dentre as opções, 100, item A. Questão número 10, e a última questão dessa lista de exercício, diz o seguinte: Carlos tinha X reais. Comprou 100 copos descartáveis, que custaram 3 reais. 2 refrigerantes que custaram 3,50 cada. Então, eu vou fazer 3, né? Que foi o valor que ele pagou pelos copos, mais 2 vezes 3,50, né? Porque ele comprou 2 refrigerantes e cada um custou 3,50. Diz também que comprou 2 bolos que custaram 6 reais cada, então mais 2 vezes 6. E ainda restou 3. Então, se ele somar tudo isso e adicionar o 3 no final, porque sobrou 3, vai dar igual à quantia que ele tinha antes, que era X reais. Dessa forma, a gente consegue chegar na equação e, de fato, ao resolvermos, encontramos o valor de X, que ele quer saber quantos reais Carlos tinha inicialmente, tá certo? Então, X vai ser igual a 3, que foi o valor pelos copos, mais 2 vezes 3,50, mais 2 vezes 6, mais 3, que é o que restou. Somando tudo isso, vai dar igual o valor que Carlos tinha, né? Então, vai ficar X igual a 3 mais o dobro de 3,50 é 7. O dobro de 6 é 12. Então, isso quer dizer que vai ficar 3 mais 7 mais 12 mais 3. 3 mais 7 é 10. 10 mais 12 é 22. E 22 mais 3, 25. Então, X igual a 25. Isso quer dizer que ele tinha R$ 25 inicialmente. Dentre as opções,
R$25 item A. E aí a gente finaliza mais uma lista de exercício. Essa é a 5ª lista de exercício. Obrigado aí por acompanhar a solução e escolher o redigir para os estudos e futuramente vocês serem aprovados em um concurso com certeza. A gente encerra a videoaula por aqui e até uma próxima oportunidade. Bons estudos!